Olá, Soharis Sultan. Tenho certeza que todos já ouviram sobre o assassinato de Salman Momika, o mais famoso queimador de Corão do mundo. Nas redes sociais, islamistas e não muçulmanos parecem concordar que os islamistas estavam por trás do assassinato. Sabemos que os muçulmanos não se importam com a violência contra blasfemadores, e especialmente aqueles que profanam o Alcorão. Não muçulmanos, por outro lado, estão bem cientes deste fato. Então os muçulmanos simplesmente estão se entregando ao pensamento positivo, enquanto os não muçulmanos estão apenas reconhecendo as ações passadas dos muçulmanos e aceitando a palavra deles. Bem, deixe-me apresentar outra possibilidade. Agora, um grande aviso, eu não estou dizendo que isso é exatamente o que aconteceu, mas eu estou apenas te contando fatos que você pode ou não ter ouvido. Então, todos nós sabemos que Salman Momika era um incendiário serial do Alcorão. Ele dizia odiar o Islã devido a experiências passadas. O cara sobreviveu ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, uma organização islâmica tão violenta e pútrida que até mesmo a maioria dos muçulmanos a repudia. No entanto, não é apenas o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o Islã é uma religião. Mas também é uma ideologia política muito fascista, ouso dizer. O Alcorão está cheio de versos sobre jihad, o conceito de luta contra os infiéis, como este verso. Da Sura Al-Toba, capítulo 9, verso 29, lute contra aqueles que não acreditam em Alá, ou seja, judeus e cristãos, ou no último dia, e que não consideram ilegal o que Alá e seu mensageiro tornaram ilegal. Ou seja, coisas como comer bacon, usar biquínis, beber álcool, basicamente tudo o que você faz de diferente dos muçulmanos e que não adotam a religião da verdade, que é o islamismo, daqueles que receberam as escrituras. Lute até que eles paguem a jizya voluntariamente enquanto são humilhados. Jizya é basicamente um imposto de captação, dinheiro de proteção, como o que você paga à máfia. O que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria fez foi 100% certificado como halal, e Salman Momika viveu tudo isso. É por isso que ele não apenas odiava o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que destruiu seu povo, mas também entendia o Islã melhor do que todos aqueles muçulmanos que afirmam que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria não representa o Islã, porque representa sim. Então, problema resolvido, Harris, certo? Ele odiava o Islã, então ele queimou o Alcorão e os muçulmanos o pegaram, caso encerrado. Eu queria que fosse tão simples. Salman Momika é originário de Karakosh, também conhecida como Bardida, localizada no distrito de Al-Hamdaniya, na província de Nineveh, no Iraque. Esta região foi fortemente impactada pelo ISIS durante a ofensiva de 2014, levando a um deslocamento generalizado e perseguição à sua população predominantemente cristã, que incluía o povo de Momika. Como católico assírio, Momika era um forte apoiador do povo Yazidi, que foi brutalizado pelo Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Diferentemente da maioria, ele não fugiu do Iraque naquele momento. Ele optou por ficar e lutar contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, uma milícia islâmica bárbara que tentava restaurar o califado. Em resposta a esses ataques, Momika juntou-se às Forças de Mobilização Popular, para combater os militantes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. De fato, eles tiveram um papel importante em operações militares, como a Segunda Batalha de Tikrit e a Ofensiva de Mosul. E não é só isso. O Forças de Mobilização Popular foi acusado de assassinatos extrajudiciais, tortura, sequestros e deslocamentos forçados por organizações ocidentais de direitos humanos, que também relataram extensivamente sobre os abusos perpetrados pelo Estado Islâmico do Iraque e da Síria também. Logo, as organizações de direitos humanos que acusam o Forças de Mobilização Popular de violações também não eram aliadas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, se é isso que sua teoria da conspiração sugere. Em 2016, a Human Rights Watch relatou que membros turcomanos xiitas do Forças de Mobilização Popular prenderam e torturaram pelo menos 150 árabes em Tuzcarmatu após um ataque com carro-bomba. No entanto, devo acrescentar que não há absolutamente nenhuma evidência apresentada por qualquer parte do envolvimento real de Momika em qualquer violação de direitos humanos. Qual é o problema? Ele lutou contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, deixe-o viver a vida dele. Mas é aqui que a trama se complica. Ele também era procurado no Iraque por crimes de guerra. As autoridades iraquianas haviam pedido sua extradição, citando seu envolvimento na fundação dos Falcões das Forças Siríacas, uma milícia armada, e no Partido da União Democrática Siríaca durante a ascensão do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na região. Ele também foi acusado de se juntar ao movimento sadrista fundado pelo extremista xiita Muqtada al-Sadr. Lembre-se da guerra civil sunita-xiita no Iraque depois que George W. Bush declarou o fim das principais operações de combate.
As principais operações de combate no Iraque terminaram na Batalha do Iraque. Os Estados Unidos e nossos aliados prevaleceram. Mais pessoas morreram naquela guerra civil do que na invasão do Iraque pelos Estados Unidos da América. Então ele foi acusado de coisas bastante sérias. Mas, como eu disse, não havia evidências apresentadas que teriam qualificado para um caso contra Momika em Haya. Você vê, Momika, em seu pedido de asilo, falhou em mencionar que estava envolvido com todas essas organizações, incluindo a Brigada Imam Ali, que era patrocinada pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Então talvez essa fosse a desculpa que os suecos estavam procurando. Eles disseram que você mentiu em seu pedido, então você volta para o Iraque, nós não nos importamos, mesmo que eles te enforquem. Suécia, num país orgulhoso da UE. A UE, que dá lições ao mundo sobre direitos humanos, não se importa se um solicitante de asilo é deportado para um país onde eles irão pendurá-lo em um guindaste. Sim, isso é bastante patético, Suécia. Então, diante da deportação, ele passou para o plano B, que era vamos queimar o Alcorão. Cria tanto barulho que as pessoas vão se manifestar por mim, e elas fizeram, inicialmente, no meu caso também. O primeiro queima do Alcorão de Momika aconteceu no dia 28 de junho de 2023, fora da mesquita de Estocolmo. Isso aconteceu aproximadamente uma semana depois que a Suécia começou a analisar sua permissão de residência, devido à irregularidade na documentação que eu mencionei antes. Ele sabia que seria deportado, então criou um espetáculo para reunir simpatia e apoio público. A maioria dos ex-muçulmanos saltou em sua defesa, e eu também, porque não estávamos cientes de seu passado. Isso não significa que o considerei culpado, mas mantive minha voz ao mínimo sobre o assunto, pois não queria descobrir que havia feito campanha para alguém que poderia ter torturado ou queimado pessoas vivas. Então eu me calei. Mas a maioria das pessoas não fez isso. Seu primeiro evento de queima do Alcorão foi tão bem sucedido que ele o repetiu. E de novo. E de novo. Para ser sincero, perdi a conta e parei de relatar sobre o assunto. Momika se levantou contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que estava massacrando seu povo sem sentido. Em determinado momento, ele se juntou a forças que cometeram atos de violência contra inocentes. O próprio Momika pode não ter se envolvido pessoalmente, mas ele pode ter visto coisas e fechado os olhos. Ou talvez ele quisesse sair, mas não conseguia. Quando possível, ele fugiu para a Suécia. Acho que nunca saberemos. Contudo, a situação também não era fácil para a Suécia. Apesar disso, Momika agora defende a liberdade de expressão. Milhões de pessoas ao redor do mundo pedem ao governo sueco que não o deporte. A Suécia estava em uma situação um pouco complicada. Eles fizeram a escolha errada ao decidir enviar um ser humano para um país que o executaria. A Suécia acreditou que Momika seria deportado silenciosamente e, após sua execução, esquecido. Mas as coisas raramente saem conforme o planejado. Contudo, as autoridades iraquianas também intensificavam a pressão. Eles também inundaram a internet com vídeos de Mônica envolvida em milícias. Aqui está uma foto dele em um uniforme militar. Aqui está uma foto dele no pódio das forças sírias. Uma milícia de pessoas siríacas não muçulmanas, formada para proteger pessoas siríacas também acusadas de abusos de direitos humanos, provavelmente toda a evidência que foi apresentada ao governo sueco. Não conclusiva o suficiente para acusá-lo e julgá-lo em Haya, mas suficiente para eles não quererem nada a ver com ele. Momika afirmou que seu envolvimento era puramente não militante e que ele era apenas parte da ala política dessas organizações, não a ala militante. Agora estamos em um impasse. Momika criou uma reputação notória para si mesmo. Ele é o campeão mais corajoso e desafiador da liberdade de expressão. Então o governo sueco diz: bem, se não podemos deportá-lo, então podemos tornar sua vida ainda mais miserável aqui mesmo na Suécia. Ele foi à Noruega tentar pedir asilo, mas o país também não demonstrou interesse. A Suécia o acusou de incitação contra um grupo étnico ou nacional sob a lei sueca, com o veredito agendado para 30 de janeiro de 2025, apenas um dia após o assassinato de Momika. Então qual foi a sentença que o deixou tão preocupado sobre ir para a prisão? Dá só uma olhada nisso. Após sua morte, o Tribunal Distrital de Estocolmo arquivou as acusações contra ele. Eu não sei o que dizer. Se ele era tão ruim e tinha prejudicado tanto a Suécia, então certamente você ainda o sentenciaria, mesmo póstumamente. No dia 29 de janeiro, Momika fazia uma live no TikTok. Segundo os espectadores, ele disse que ia à varanda fumar, então vários tiros foram ouvidos.
A live com mais de 2.000 espectadores capturou a resposta da polícia, incluindo os oficiais descobrindo o corpo de Momika e encerrando a transmissão. Então, a inteligência iraquiana o pegou? Ou foram alguns jihadistas radicais e enfurecidos que invadiram seu apartamento e o mataram? Deixo isso para você decidir porque não quero colocar coisas na sua cabeça. E francamente, minha opinião é irrelevante porque estou olhando para as mesmas informações que apresentei a vocês para que todos possamos chegar às nossas próprias conclusões. No entanto, devo dizer que ele queimou os alcorões para evitar a deportação, o que, a propósito, não é um crime em si mesmo de acordo com os valores europeus. Pois, segundo o artigo 3 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ninguém deverá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes, que inclui também a pena de morte. Olha, eu não sei como o legado dele vai se desenrolar. Ele pode ser lembrado como um mártir contra o islamismo e pela liberdade de expressão, independentemente de todo esse barulho branco sobre seu provável envolvimento em alguns crimes de guerra, o próprio caminho que o levou a queimar o Alcorão quando esse nem era o objetivo inicial. O ponto-chave é que ele morreu depois que começou a queimar os Alcorões, e isso é tudo que as pessoas vão lembrar. Já podemos ver os efeitos de seu assassinato. Centenas de vídeos de pessoas queimando Alcorões surgiram nas redes sociais, tornando praticamente impossível matar todos os blasfemadores. Se o islamista o matou, a morte de Momika provou que não se pode silenciar as pessoas, pois para cada blasfemador morto, centenas tomarão seu lugar. Então é uma batalha perdida. Meus queridos islamistas, apenas desistam. Mas nós sabemos que eles não conseguem se ajudar. A violência está em seu DNA. Se os islamistas o pegaram, sabemos que isso é o que fazem e precisamos continuar resistindo contra eles. Contudo, se elementos estrangeiros o capturaram por supostos crimes de guerra, isso alerta os governos ocidentais a não se tornarem tão fracos e patéticos quanto a Suécia. A Suécia está aterrorizada com a sua população muçulmana. No mês de janeiro, houve mais bombas explodindo na Suécia do que em todo o Afeganistão e Paquistão juntos. Deixe isso afundar. O que torna isso ainda mais notável e realmente triste é que apenas 15 a 20 anos atrás, Dinamarca, Noruega, Suécia, todos os países nórdicos eram usados como referência para estados de bem-estar prósperos, mas agora temos mais bombas explodindo na Suécia do que no Afeganistão e Paquistão. Suécia. A Suécia perdeu sua soberania devido à fraqueza do governo, não por causa dos muçulmanos. Eles não deveriam ter tentado deportá-lo sem garantir sua segurança, mesmo sabendo que elementos estrangeiros estavam interessados nele. Talvez quisessem tirá-lo do caminho e estavam apenas esperando por isso. Provavelmente estão felizes agora que ele não é mais um obstáculo para seus planos. Para piorar a situação, o primeiro-ministro da Suécia inicialmente disse que poderia ter havido um elemento estrangeiro envolvido nisso e a polícia sueca prendeu 5 pessoas, todas as quais desde então foram libertadas e nenhuma está sob custódia. Podemos nunca saber quem foram seus assassinos, não porque eles não possam pegá-los, mas porque fazê-lo também exporia graves erros das autoridades suecas que resultaram na morte de um solicitante de asilo. Hoje em dia, as pessoas no Oeste realmente não gostam muito de solicitantes de asilo, mas eles amavam Momika. Eles dizem que é o tipo de refugiado que deveríamos acolher, embora eu não tenha certeza. Porque e se ele tivesse cometido crimes de guerra? Você gostaria de dezenas de criminosos de guerra em seu bairro? Deixo isso para você decidir. Mas espero que algo bom resulte de sua morte. E espero que os governos ocidentais defendam mais a liberdade de expressão e os valores ocidentais. Ontem, a polícia britânica divulgou o nome e endereço de um homem que queimou o Alcorão em Manchester, colocando sua vida em risco. Que tipo de absurdo é esse? Eles não sabem o que poderia acontecer com ele? E espero que o Trump mude isso. Espero que Trump pressione esse botão de reinicialização civilizacional no Ocidente e que os governos aprendam com ele, em vez de apenas se oporem. Enfim, é isso. Muito obrigado por assistir e um agradecimento especial aos meus membros e patronos. Até a próxima. Tchau!